aérea, ela é, muitas vezes, o ponto inicial de avaliação, não somente, né, do cirurgião, mas também de outros protocolos, e que sela, de certa maneira, o desfecho do paciente se não tiver domínio ou se não tiver uma segurança para esse manejo. Nós, cirurgiões, temos obrigação, né, o pensamento em cima desse manejo da via aérea, porque a gente tem não apenas a via aérea provisória como a definitiva em nossas mãos, né, em nossa obrigação, e temos também circunstâncias em que somos acionados pela dificuldade de outros colegas, onde, né, as tratativas, né, desse desfecho que o paciente possa ter a partir da via aérea estejam comprometidas e a gente tenha que cirurgicamente, né, fazer de imediato essa abordagem. Eu quero, de antemão, né, solicitar a atenção e desculpas de todos. Nós teríamos aí 2 artigos mais a serem entregues pelo pessoal do Hospital Regional de Betim, mas, infelizmente, não podemos contar com eles hoje. Teremos somente o São Francisco, que não nos deixou hoje com todos os temas disponíveis, mas pelo menos 3 bons temas. E em algum outro momento eu prometo retomar isso, porque é de grande importância, e essa falta grave aí com os colegas, isso não pode se repetir. E eu assumo a todos vocês a responsabilidade plena por essa situação. Não diferente, nós teremos hoje a oportunidade de retomar com os acadêmicos, né, o primeiro momento da apresentação da via aérea, né, assim, geralmente os temas, né, que envolvem aspectos anatômicos, e depois a gente direciona para os temas da noite, com a TLS em primeiro lugar, e depois apenas 2 artigos a se discutirem, e eu vou ficar mais disponível para as dúvidas que se façam. O colega nosso acadêmico já está disponível aí para apresentação? Sim, Michalik, está me escutando bem? Escutando. Como presente, pode começar a sua aula, por favor. Claro. Só estou carregando o slide aqui, Michalik, um segundo. Peço desculpas. Sem problemas. Os demais que vão apresentar, só peço, por gentileza, que possam mandar nos grupos aí, para mim, o slide inicial, para a gente ir publicando e ter chance de a gente já divulgar as nossas aulas. Michalik, eu não sei qual o problema que eu posso estar enfrentando aqui, mas eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento do slide. A opção aqui não está funcionando para mim. Um segundo. Todos conseguindo ver minha tela bem? Sim, ótimo. Beleza.
Primeiramente, gostaria de agradecer você, Michalik, pela oportunidade de estar aqui participando desse projeto. E acabou que foi um desafio falar um pouco sobre a anatomia da via aérea superior em um tempo curto, e querendo fugir um pouco aí só de mostrar uma imagem do néter e sair falando o nome das estruturas, eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais voltada, com um pouco mais de viés prático e aplicado. Então, sem alongar demais, eu acho importante definir o que é a via aérea superior. A via aérea superior, ela consiste na porção da via aérea extratorácica, acima do tórax. Então, isso acaba abrangendo a cavidade nasal, a faringe, a laringe e a porção da traqueia que se encontra acima do tórax. Eu separei aqui a apresentação com viés de intubação, da crico, da tráqueo, e no finalzinho só 2 imagens da radiologia. Quanto ao nariz, eu achei interessante a gente só ressaltar aqui a porção externa também, porque acaba que pode influenciar no trauma. Ressaltar a glabela, raiz, o dorso e a giba, que acabam sendo difícil separação, são muito conjuntas essas duas estruturas, ponta do nariz, columela e base alar. Passando para a cavidade nasal, a gente tem o ar ele entrando pelo vestíbulo nasal, ele é aquecido e umidificado ao passar pelos meatos inferiores, o meato inferior, médio e nasal, sendo esses meatos delimitados pelas conchas nasais. Esse ar, ele posteriormente, ele já entra na faringe, na nasofaringe, passando pela hóstia da tuba, que é um conduto que vai fazer equalização do ouvido médio com o meio externo. Quanto à intubação orotraqueal, eu acho muito interessante a gente ressaltar o que você vê antes mesmo de passar o tubo, antes mesmo de fazer laringoscopia. É importante fazer isso porque, às vezes, você pode estar diante de uma via aérea de difícil manejo. Então, a classificação aqui de Mallampati ela é de extrema importância. Ela é dividida entre 4 classes, sendo a primeira que você tem uma completa visualização da orofaringe. A classe 2, você tem o ápice da úvula já começando a não ser visualizado. No Mallampati 3, a gente tem a base da úvula visível, e o 4, a gente já tem uma visualização apenas do palato duro. Passando aqui agora para a faringe, eu quis separar algumas estruturas que são mais importantes na via aérea, que seriam as coanas, separadas pelo septo nasal. A gente tem o palato mole, a úvula, tem o arco palato-faríngeo, de extrema importância também, e a epiglote, tendo anteriormente a ela a valécula, que tem de extrema importância na laringoscopia, porque é onde normalmente a gente acaba encaixando ali a ponta do laringo. E inferiormente a gente tem a traqueia. Eu achei importante também colocar essa imagem aqui de divisão anatômica das zonas cervicais, de extrema importância para traumas penetrantes na região cervical. E a zona 1, ela é da cartilagem cricoide até a fossa supraclavicular. A zona 2, né, que é a que acaba sendo mais atingida nos traumas penetrantes, ela é do ângulo da mandíbula até a cartilagem cricoide. E a zona 3, uma zona de difícil manejo, que é da base do crânio até a mandíbula. Já vindo para aquela imagem clássica que a gente tem da intubação orotraqueal, a gente tem a base da língua, a gente tem a valécula entre a epiglote e a base da língua, e a gente tem aí as cordas vocais verdadeiras, que é onde a gente quer passar o tubo, e não no esôfago, igual acaba acontecendo algumas vezes. Ainda na intubação, acho interessante trazer aqui a classificação de Cormack e Lehane, que ela é aquela coisa, se você vê um Cormack Lehane 3 ou 4, chama anestesista, porque assim, difícil fazer intubação. Às vezes você vai precisar de um plano B, um plano C, um plano D, para poder garantir a via aérea definitiva desse paciente.
Eu não vou alongar aqui na classificação, mas quem quiser depois pode acessar aqui a apresentação. Trazendo aqui um pouco mais para o plano B, C e D de estabelecer uma via aérea, trazer a anatomia aqui para poder fazer uma cricóide-tireoidostomia, que seria a proeminência tireoide, a cricoide e a membrana entre essas duas estruturas. E aqui ao lado direito a gente tem a estrutura básica, assim, para poder entender a via aérea superior, onde a gente pode ver os anéis cartilaginosos da traqueia com a membrana que passa entre esses anéis, que é onde a gente vai tentar fazer esse acesso de via aérea superior definitivo. Aqui é uma outra imagem também, já mostrando um corte mais profundo, onde a gente consegue visualizar o osso hioide e a cartilagem tireoide. Essa membrana, passando por meio desses ligamentos, a gente consegue fazer um acesso da cricotireoidostomia. E mais inferiormente, a gente tem a cartilagem cricoide e a traqueia. Aqui, tentando só finalizar, eu tentei trazer são duas imagens da radiologia da região cervical. Acaba que não tem muita relevância aqui do ponto de vista para obter um acesso de via aérea superior, de via aérea definitivo, mas achei interessante trazer aí, que é uma chance diferente da gente poder visualizar. Aqui é uma tomografia computadorizada de cabeça e pescoço, num corte coronal, e aqui um corte sagital, onde a gente consegue ver melhor as estruturas, consegue ver a língua, base da língua, consegue visualizar a epiglote, valécula, aqui o trajeto descendente da traqueia e as estruturas ósseas aí. É isso. Obrigado, Michalik. Obrigado. Eu quero parabenizar pela aula, sensacional. Acho que ter extrapolado foi por um bom motivo, porque, afinal de contas, um tema tão importante que via aérea, o conhecimento e a destreza da anatomia tem que colaborar conosco, porque, infelizmente, assim, existem algumas realidades que elas não são pensadas, né, quando a gente vai tratar de via aérea. Então, aproveitando a deixa, né, de uma aula tão espetacular, assim, por que pensar na anatomia da via aérea? Porque a via aérea, se vocês forem começar a fazer hoje um curso de via aérea avançada, ou se vocês forem começar a ter um traquejo de via aérea, a primeira coisa que se pensa, né, na anatomia, por uma série de circunstâncias que estão envolvidas. Primeiro, o acesso à via aérea, e segundo, as próprias classificações dificultadores. Então, se vocês pensarem que para manter uma via aérea definitiva, ou pensando uma via aérea avançada, vocês têm uma série de situações em que a anatomia vai designar para você dificuldade, você já entra com o pensamento em algumas situações e que a técnica tem que fazer todo o diferencial. Então, se é um paciente obeso, se é um paciente muito magro, se é um paciente que tem pescoço curto, se é um paciente que abre pouco a boca, se é um paciente que ele tem uma abertura com a boca, mas ela tem um cavalgamento da língua, se as estruturas não estão muito tranquilas, se esse paciente tem algum tipo de deformidade aguda, se esse paciente tem algum tipo de deformidade crônica, se esse paciente ele tem uma circunstância pós-manipulação de via aérea, enfim. Então, eu sugiro que todos possam, de antemão, né, mais do que talvez em tantas outras aulas aqui, imaginar que a anatomia, que é uma coisa que você vê no primeiro e segundo período, você tem que estar com tudo isso na cabeça quando você for tratar sobre via aérea avançada. Por que eu falo isso? Porque é uma obrigação médica, né? O ato médico de se entubar, né, fora do Brasil, a gente sabe que tem algumas vias aéreas transitórias, né, algumas vias aéreas que não são definitivas, elas são possíveis de outros profissionais fazerem manipulação, como, por exemplo, a máscara laríngea ou comitube. Mas o ato de entubar, de fato, né, é um ato médico, no Brasil principalmente, e sendo um ato médico, obrigação de todos nós.
e outras situações de acesso à via aérea, como, por exemplo, a cricostomia por punção. Daí, se vocês deixam para poder, né, no último momento, quando vocês se formarem 6 anos depois, para lembrar da anatomia, não vai ser produtivo em nada. Vocês vão ter, antes de tudo, antes da técnica, do posicionamento, antes da avaliação, né, a obrigação de saber com que a anatomia pode servir e ser parceira. Senão, vocês já se perdem por completo em todas essas outras coisas que eu falei. Ventilar quem tem barba, como eu, é diferente de quem não tem barba. Ventilar quem tem queixo, para quem não tem queixo, é diferente. Ventilar e posicionar uma pessoa de pescoço curto e longo, um obeso e um magro, uma criança e um adulto, uma pessoa com deformidade anatômica e outra pessoa, né, com situações de restrição de movimento. Então, tudo isso vocês têm que saber a partir do domínio anatômico. Porque se não fosse tão importante, não tínhamos nem as classificações que foram dadas aí de avaliação da via aérea ou da onde a gente vai propor essa via aérea avançada, e nem tampouco ter os bonecos todos de treinamento, onde a gente vê justamente essas estruturas todas. É engraçado porque, assim, via aérea seria uma das coisas muito interessantes da gente fazer curso em cadáver, né? Para que a gente pudesse, né, visualizar, para a gente pudesse, talvez, passar o laringoscópio, passar por vezes, né, e fazer as vias aéreas avançadas, mas a gente não tem isso disponível. Lá atrás, a gente podia, na aula de anatomia, se os cursos de medicina tivessem o bom senso, fazer com que a anatomia humana médica, né, que existe, essa cadeira, ela pudesse ter isso. Olha, hoje a gente vai estudar a via aérea e eu vou mostrar para vocês como é que entuba. Olha, hoje a gente vai fazer via aérea, esse cadáver aqui, ele tem, ou esse boneco aqui, ele tem uma via aérea definitiva, ele é tracostomizado, e assim por diante, né? Então, lembre-se, vocês todos aqui, estudantes, e vocês todos, principalmente residentes, que a anatomia ela tem que estar na ponta da língua, porque na hora que vocês forem indicar uma via aérea definitiva, o posicionamento, a classificação, as dificuldades, a antecipação do ato, ela vai passar principalmente pela anatomia, certo? Em cima disso, algumas circunstâncias foram criadas na nossa vida para a gente poder pensar a importância dessa via aérea. Né? Ao longo do tempo, a TLS, que é um dos protocolos que a gente tem e que sabe da importância, né, para o suporte avançado da vida, ele preconizou a letra A possibilidade da via aérea. E dentro do ATLS, né, no mnemônico das letras aí, a via aérea ela tem que ser muitíssimo bem pensada e ela trata, né, como prioridade, pelo menos para o trauma, porque a gente sabe que hoje um paciente que não está ventilando, que não troca, esse paciente ele vai a óbito, ou tem chance de vir a óbito muito mais do que, por exemplo, os pacientes que tenham um problema com a letra C, né? Então, se você for pensar, a via aérea está envolvida em A e B, e depois o C, D e E necessariamente não estão. Então, a gente inaugura aqui agora o primeiro artigo da noite, que na verdade é o capítulo da TLS. A gente vai ter, né, um tempinho mais para poder discutir. Seria o Matheus que apresentaria, mas o Matheus hoje ele está lá no Hospital João 23, né, em prática, muito provavelmente com o que a gente tem falado sobre trauma aqui, e no lugar dele vai apresentar a Michele. Michele, você me escuta? Igor, a internet da Michelle caiu. Caiu e ela tá esperando aceitar, ela falou. Ela não tá conseguindo entrar. Oi, boa noite. Boa noite. Entrou. Tá boa, Michele, vamos lá? Tudo bem? Desculpa aí. Tive um problema aqui com a internet. Problema não. Certinho, tá dando pra ver aí o slide? Tá sim. Ótimo, então vou começar. Boa noite a todos, meu nome é Michelle, eu sou residente do 3º ano de cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco. Eu tenho como coordenador de serviço o Dr. Marcelo Girundi, coordenador da residência o Dr. Rodrigo Faria e o Dr. Igor como coordenador da cancerologia cirúrgica. Pode passar. Hoje, então, eu vou apresentar sobre o capítulo 2 do... Tá dando para ouvir direitinho? Porque estão falando que tá baixo? Tá ótimo, Michele. Tá? Ótimo. Então,
hoje eu vou falar sobre o capítulo 2 do Manejo das Vias Aéreas, do ATLS, publicado na 10ª edição. Pode passar. Então, as vias aéreas é o principal ponto que a gente tem que olhar no ATLS. Então, a gente tem que garantir uma via aérea protegida e desobstruída. Por quê? Para a gente prevenir a hipoxemia do paciente. Nos pacientes graves, a gente vai dar oxigênio suplementar para o paciente. O comprometimento da via aérea, ela pode ser súbita e completa, ela pode ser insidiosa, pode ser progressiva, pode ser recorrente. Por isso, a necessidade da reavaliação do paciente periodicamente no trauma. Pode passar. Então, durante a avaliação inicial das vias aéreas, quando você tem um paciente que conversa, um paciente falante, você está garantindo que o paciente tem uma via aérea pérvia. Isso é o primeiro passo, como o doutor Igor falou, do ABCDE do trauma. Então, a primeira avaliação. Ali você já garante que o paciente tem uma via aérea pérvia. Agora, se o paciente ele tem um nível de consciência alterado, ele tem um risco de comprometimento da via aérea. Muitas vezes a gente vai precisar de uma via aérea definitiva. Pode passar. Pacientes que são pacientes que apresentam queimaduras faciais, pacientes que apresentam lesão por inalação, eles têm um risco de comprometimento respiratório insidioso. O que é isso? Pode ser que progressivamente ele tenha um comprometimento da via aérea. Então, muitas vezes, a gente faz intubação preventiva nesses pacientes. Pode passar. A gente tem também o trauma bucomaxilofacial, o trauma no terço médio da face. Geralmente, esses traumas, eles podem comprometer nasofaringe e orofaringe. Porque geralmente está associado a hemorragia, edema, aumento de secreção, a alteração da arcada dentária. Isso pode comprometer a via aérea. Então, é um outro ponto que a gente pode levar uma via aérea definitiva nesses pacientes. Pode passar. A gente tem também o trauma cervical. No trauma cervical, a gente pode ter lesões cervicais contusas ou penetrantes. Isso pode levar ao quê? A uma ruptura da laringe ou da traqueia. Então, geralmente, os pacientes eles têm uma obstrução aguda ou sangramento grave da árvore traqueobranca. Geralmente, entra já em critério de emergência a via aérea definitiva nesses pacientes. Próximo. A gente tem também o trauma laríngeo. Apesar de ser raro, ele pode apresentar obstrução aguda das vias aéreas. A gente tem que ficar atento aos principais sintomas, sinais que o paciente pode manifestar no trauma laríngeo, que é a rouquidão, o enfisema palpável nessa região e a fratura também. Então, são os principais sinais clínicos no trauma laríngeo. Vamos passar. Agora, se a gente não tem uma intubação bem sucedida, a gente pode ir para as vias cirúrgicas, né, para garantir a via aérea definitiva, que é a traqueostomia de emergência ou a cricotireoidectomia cirúrgica, né? A traqueo, apesar de ser a melhor indicada, no contexto de emergência, ele não pode ser muito bom porque ele sangra mais, se comparado à cricotireoidectomia, e pode sangrar mais, né? E ele demora mais, é um procedimento mais demorado. Então, na emergência, geralmente a gente faz a cricotireoidectomia, apesar de não ser a primeira escolha. Ele é mais fácil de realizar, requer um tempo menor, então muitas vezes ele é utilizado. Pode passar. Então, se a gente avalia o paciente com respiração ruidosa, a gente tem que atentar para uma obstrução parcial da via aérea. Pode ser que o paciente venha a ter uma obstrução completa. Agora, se a gente tem uma ausência completa de sons respiratórios, aí a gente já tem que pensar numa obstrução completa. Quando o paciente ele tem ou lesão intracraniana, ele pode ter um padrão anormal também, pode comprometer a adequação da ventilação. E o paciente também que tem lesão de medula espinhal, ele pode ter uma paresia ou paralisia dos músculos respiratórios. Lembrando que quanto mais proximal a lesão, maior a probabilidade de haver um comprometimento da via aérea do paciente. Pode passar. Então, lembrando que, pensando em trauma cervical, a gente tem que sempre mobilizar o paciente, sempre com a ajuda de outra pessoa, geralmente 2 pessoas, mobiliza o paciente para depois a gente garantir a via aérea, porque a gente não sabe se esse paciente ele teve ou não um trauma cervical. Então, a gente vai demandar, geralmente, avaliação clínica e posteriormente exame de imagem, ou a radiografia, ou a tomografia. Então,
principal passo é mobilizar o paciente nesse caso. Pode passar. Então, pensando numa via aérea difícil. Então, antes de fazer a intubação, a gente vai avaliar. Será que esse paciente tem uma via aérea difícil? Quais são os pontos principais que podem te alertar para isso? Paciente que tem uma abertura da boca limitada, uma lesão de coluna cervical, paciente obeso, paciente que tem variações anatômicas, por exemplo, tem um mento muito recuado, isso também pode levar a artrite grave da coluna. Pacientes pediátricos e trauma maxilofacial também é outro ponto que pode levar a uma via aérea difícil. Pode passar. Então, a gente tem alguns dispositivos que eles podem ser utilizados na emergência. São considerados dispositivos extraglóticos ou supraglóticos. Lembrando que não é via aérea definitiva. Então, a gente utiliza numa emergência, paciente que a gente, por exemplo, a primeiro momento não consegue intubar, ou a gente avalia, precisa de ventilação e a primeiro momento é uma via aérea difícil, então a gente vai usar eles. Um dos principais que a gente tem, que é o mais comumente utilizado, é a máscara laríngea. Então, ele vai em direção ao esôfago anterior e você direciona para a traqueia, insufla o balonete e ali você já garante temporariamente uma via aérea para o paciente. Pode passar. A gente também tem a via aérea esofágica multilume, o Combitube, que a gente conhece, né? Mas normalmente ele tem duas entradas. Aí, uma entrada, ele vai ocluir o esôfago e a outra vai fornecer ar para a traqueia. Então, você oclui uma entrada do esôfago e a outra vai passar ar para a traqueia. Lembrando que, como são supraglóticos, eles não estão obstruindo ali, tampando a via aérea, né? Então, pode ser que o paciente, ele broncoaspire. Então, por isso que a gente tem que já pensar imediatamente em garantir uma outra via definitiva para o paciente. As vias definitivas que a gente tem o tubo orotraqueal, pode passar. Tubo orotraqueal, o tubo nasotraqueal, pode ser passado nasotraqueal, e as vias aéreas cirúrgicas, né? Como eu citei. Pode passar. Então, paciente com necessidade de via aérea definitiva, paciente com risco de aspiração, sangramento volumoso, vômito, paciente com lesão de laringe ou traqueia, estridor, mudança de voz, paciente inconsciente, paciente com mudança do padrão respiratório, taquipneia, hipóxia, cianose, paciente com paralisia muscular, alteração neurológica ou paciente apresentando apneia. Esse quadro resume bem as indicações da via aérea definitiva. Pode passar. Pensando nas fraturas faciais, seio frontal de crânio basilar e placa cribriforme, a gente tem que pensar que é uma contraindicação relativa à intubação nasotraqueal. Principalmente por conta dessas fraturas, né, que o tubo ele pode criar um novo percurso. Então, a gente tem que ficar atento aos pacientes que eles possuem equimose bilateral, né, periorbitária, equimose retroauricular ou vazamento de líquido cefalorraquidiano, tanto a rinorreia quanto a otorreia. Então, assim, aí a gente já pensa numa fratura de base de crânio, a gente tem uma contraindicação relativa para intubação nasotraqueal. O paciente já apresenta de cara a apneia, a gente vai indicar uma intubação orotraqueal. Pode passar. Então, só falando um pouquinho da cricotireoidostomia cirúrgica, que é para garantir a via aérea cirúrgica, a gente vai fazer uma incisão na pele, chegar até a membrana cricotireoide, vai inserir uma pinça hemostática curva com cabo de bisturi, aí a gente dilata essa abertura ali, aí depois a gente vai inserir o tubo endotraqueal ou a cânula. Normalmente a gente insere o tubo endotraqueal na urgência. Pode pensar. E a gente tem a traqueostomia de emergência também. A gente faz a incisão, geralmente horizontal, pode fazer ela no vertical também. A gente faz o isolamento seca, faz o isolamento da traqueia, abre entre o segundo ao quarto anel traqueal, faz a inserção da cânula de traqueostomia, posiciona, insufla o cuff, revisa a anatomia e fixa. Pode passar. Tentei dar uma resumida boa no capítulo da TLS. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Michele, muitíssimo obrigado pela aula, acho que bem didática e importante. Queria que você fizesse os comentários a respeito do protocolo, né, do ATLS, das propostas que eles, né, fazem como critério de segurança para o médico, já tendo passado tanto por Betim e indo, né, a partir talvez do semestre que vem, me parece,
lá para o João 23. O que você fala para a gente aí? Boa noite, doutor Igor. Assim, esse protocolo é de suma importância para quem atende porta, atende urgência, né, trauma, porque garantir a via aérea salva o paciente. Então, assim, seja ela uma via aérea temporária ou definitiva, ela salva a vida. Isso faz total diferença no pronto atendimento. Então, assim, seguir esse protocolo é fundamental. O ABCDE do trauma já fala, o A é garantir via aérea. Então, assim, já é um passo importante para você salvar a vida, literalmente salvar a vida do paciente, né? Então, assim, para mim é de suma importância esse capítulo do ATLS. Para mim é a base mesmo. Eu gosto de dizer que, né, na ordem do ATLS, a letra A aí, né, tem essa importância toda, mas por mais que a gente trabalhe, a via aérea sempre é um chicote na humildade do cirurgião, né? Quantas vezes pessoas com muita experiência, né, que quase nunca perderam um tubo, chamaram o cirurgião para estar do lado para poder garantir uma via aérea definida, definitiva e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: a ATLS, via aérea, aquilo ali é uma revisão a respeito de tudo que a gente falou da anatomia, a respeito de tudo aquilo que a gente tem como protocolo seguro para pensar na via aérea e assistência ao paciente, e principalmente para a continuidade do tratamento. Então, eu estou pensando em via aérea, nesse paciente que está atendido no cenário urbano, lá no chão, e tem que ser entubado ali, colocado dentro da ambulância do SAMU, chega dentro do hospital, tem que ser revisto, né, o ABCDE de novo, se vai para o bloco cirúrgico, para tomografia, se vai ficar em observação, essa via aérea, né, salvou esse paciente e manteve ele durante todo o momento ali. Mas para que aquilo ali acontecesse, existe um protocolo. Protocolo nada mais é do que um fluxo de ações que ao longo do tempo se pensou e se escreveu como uma melhor ação e mais assertiva para que o paciente pudesse ter menos prejuízos e seja, naquele momento, uma atitude coletiva acessível a todos. Então, basicamente, quem tem mais, menos experiência, quem vive mais, menos a condição de uma ação qualquer dentro da medicina, os protocolos eles vêm, primeiro, para poder tentar trazer no fluxo a menor chance de erro para o médico, segundo, a melhor forma de ofertar uma segurança para o paciente, e terceiro, para quando a gente não tiver sucesso, nós sabemos identificar exatamente em qual ponto o gargalo ou o problema possa ter existido. Então, nesses três pilares, a primeira situação é óbvia. O cirurgião é obrigado a ter conhecimento, né, estudar. Então, ele vai estudar o que a gente falou, via aérea, todas as órteses e próteses disponíveis, todos os contextos que são possíveis e impossíveis, né, com tudo isso. Segundo, treinar, porque o protocolo existe para poder nomear e estabelecer um fluxo, mas já tem que ter treinamento em boneco, treinamento em ação, pensamento, né, articulado, e depois colocar isso em prática. A prática, ela vai trazer um N favorável à medida em que a gente puder cada vez mais estar exercendo ou fazendo com que essa possibilidade real dentro do protocolo de A a Z aconteça e oferte para você a reflexão de tenho que estudar mais ou conhecer mais sobre tal situação. Tenho que praticar mais porque o protocolo não está fechando da maneira adequada o tempo de resposta do paciente da minha segurança. E depois, o que vocês podem melhorar? O protocolo ele existe para duas coisas muito interessantes. Para que vocês tenham, né, uma igualdade de discursos sobre tudo aquilo que a gente vai fazer positivo nas ações diárias, né, de qualquer coisa na medicina, na via aérea, por exemplo. E você, a partir do momento que essa coletividade já trouxe para a gente durante muito tempo, né, a escrita de um capítulo, você praticar e na hora que você for rever os fluxos,
você falar, olha, para mim, a visualização da via aérea é uma coisa que é difícil, vou voltar lá no boneco. Ah, não, a via aérea para mim é uma situação difícil, vou estudar mais anatomia. Ou quando o êxito acontecer, vocês falarem assim, poxa, no próximo tubo, o que eu posso ser melhor nessa situação? Uma resposta rápida, uma oxigenação melhor, saber um pouco mais do material, é posicionamento do paciente, é meu posicionamento, é a segurança que possa estar, é a questão de estar mais preparado, mais tranquilo, e assim por diante. E, por fim, para falar da necessidade de um protocolo, onde as coisas, né, já se reuniram durante anos de experiência, anos de prática, onde já se juntaram para escrever, reescrever e rever os protocolos, onde esse serviu para aqueles que pouco sabem, ou muito sabem, onde já serviu para poder fazer um reflexo diário do que possa ser melhor, né, de vocês imaginarem e pensarem no fluxo que o protocolo possa ofertar para vocês, a segurança e a chance de vocês, inclusive, identificarem quando vocês não vão estar preparados